Dezembro é o mês das ações nacionais da campanha de prevenção ao câncer de pele da Sociedade Brasileira de Dermatologia. É o chamado Dezembro Laranja, né? E marca a importância de reforçar o cuidado com a exposição excessiva ao sol e realizar a prevenção e o diagnóstico do câncer de pele. Lembrando que o câncer de pele é o de maior incidência no Brasil, informação do Instituto Nacional do Câncer, INCA. A média, 176 mil novos casos por ano. Todos os anos, cerca de 2.300 pessoas morrem por conta da doença. Para falar sobre este assunto, nós vamos conversar com o dermatologista Sérgio Paulo. Doutor Sérgio, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Cardinal, e aos seus ouvintes. É sempre um prazer estar aqui nessa função educativa mais importante em saúde pública, educar a população na prevenção de doenças. É uma situação até que a gente precisa dar realmente para a população explicações para a população entender que é a questão da exposição prolongada, né? E o que significa isso? Porque nós sabemos, por exemplo, que o sol é importante, uma pequena quantidade, até para que adquirirmos a vitamina D. Mas aí, como que nessa questão da exposição prolongada vem essa consequência terrível que é o câncer de pele, doutor? Olha, a importância é maior do que exatamente não só o tempo de exposição, mas o horário de exposição. Então, o horário de 10 às 14, às 16 horas é o horário que tem maior concentração de raios solares cancerígenos, que é o raio ultravioleta B. E outra coisa muito importante é das pessoas saberem que essa proteção deve ser iniciada a partir dos 6 meses de vida. Como tudo na vida, tudo que acontece na sua vida no início é o que vai mais repercutir na sua vida, na vida adulta. Por exemplo, as pessoas que se protegem do sol nos 18 primeiros anos de vida têm 78% menos chance de desenvolver câncer de pele na vida adulta. Então, se deve se proteger essas pessoas, não só no horário apropriado, mas na idade apropriada. E, para isso, você deve usar protetor solar regularmente, porque a simples claridade também tem raios solares cancerígenos. Não apenas quando você está exposto diretamente ao sol, numa praia, numa piscina, que você está sempre sofrendo os malefícios da agressão e consequente desenvolvimento do câncer de pele. Então, durante todo o dia, se deve estar atento a essa proteção. E no caso do alerta, né, de a pessoa olhar uma manchinha, uma coisa, e ter que procurar realmente o médico. Quanto que é necessário, doutor? Bem, existem alguns tipos de câncer de pele, existem 3 tipos principais. Mas, de um modo geral, principalmente, pessoa de pele branca, se expõe muito ao sol, na pele exposta ao sol, qualquer ferida, entre aspas, que não cicatrize, ele deve procurar o médico, porque o câncer, ele se desenvolve por muito tempo apenas na pele, antes de se disseminar e dar metástase para outros locais. Mas de todo esse tipo de câncer, o que realmente mata mais é o melanoma. Por exemplo, há, graças a Deus, uma relação inversa entre frequência e agressividade. Por exemplo, melanoma é responsável por 3% de todos os tipos de câncer de pele, mas ele é responsável por 67% das mortes. Então, o mais importante é do paciente saber, ser educado de que os sinais precoces de um sinal escuro, que são mudança de cor, de tamanho, de forma. Um sinal benigno tem uma mesma tonalidade. Um tumor, quando esse sinal escuro se torna maligno, ele começa as bordas se tornarem irregulares, como se um pigmento derramasse ao redor do tumor. E um tumor que cresce. É a regra do ABCD, A de assimetria, ou seja, o tumor benigno você consegue dividi-lo ao meio, em partes iguais. O melanoma não. Você não consegue dividi-lo em partes, ele é assimétrico. A, B de bordas irregulares, C, cores, diferentes tonalidades e, finalmente, D de diâmetro.
um tumor que ultrapassa o diâmetro de uma caneta, que começou a crescer, isso é muito importante. E é difícil, Carlinhos, você dar o diagnóstico no início, mas o melanoma no início, ele tem um crescimento ainda apenas na parte superficial da pele, quando é possível totalmente o paciente curar. É inaceitável que um tumor à vista morra ainda pessoas, ao contrário de cânceres internos que só se manifestam muitas vezes quando está em fase avançada. Então, é a questão apenas do que estamos fazendo nesse momento de educar a população a procurar um médico, qualquer sinal que tenha algum começa a ferir, não cicatrize, qualquer sinal escuro que mude de aspecto. Inclusive, ano passado, a gente estava nessa campanha e até a gente mostrou aqui imagens de como é feito esse exame, que não é um exame invasivo, né? O médico fica olhando, né? É mais de perto aquele sinalzinho. E uma médica detectou um câncer aqui. Então não é muito difícil detectar esse câncer, né, doutor? Isso, quando ele está muito no início, ele antigamente era mais difícil ainda, era no início o melanoma, que é o que mata mesmo, ele é muito parecido, ele tem mudanças muito sutis, mas principalmente um sinal que você não tinha escuro, que apareceu, começa a crescer, mas os alemães descobriram o chamado dermatoscópio. É um aparelho que é como se fosse um microscópio que você encosta na pele e você vê um aumento muito maior daquela pele, como se um microscópio ali você vê um aumento muito maior, detalhes que não é possível a olho nu você identificar o melanoma, por exemplo. Então, o dermatoscópio é um aparelho que auxilia muito hoje em dia ao dermatologista e reconhecer o tumor ainda na fase precoce, ainda curável. Doutor Sérgio, muito obrigado, hein? Nada, é sempre um prazer, Carlinhos, estar com vocês e seus ouvintes, telespectadores. Muito Um obrigado. abraço.